Bom, para a gente continuar um pouco aqui a conversa referente ao caso do Oruan, e eu conseguir talvez complementar um pouco o meu ponto, a gente vai ver de novo a perspectiva do lado que é a favor da PL, tá certo? Eu ainda não vi nenhum posicionamento que eu acho interessante de trazer aqui, que tem a ver com a defesa da outra parte, né? Veja bem, estamos falando de espectros políticos, eu acho que vocês devem ter isso em mente, certo? Não tem uma inocência aqui, porque a gente está a favor da segurança. Gente, não se engane, tá? Não se engane. Tem toda uma pauta aí que deve ser analisada à luz disso que eu estou falando. O que é isso que eu estou falando? Primeiro, o contexto de produção da realidade das periferias. É fundamental a gente entender isso, tá? O contexto, de novo, o contexto de produção da realidade das periferias e depois entender como que funciona o jogo racial no Brasil e no mundo. É por isso que eu falo notícias sobre o continente africano, né, gente? É por isso que eu trago essas notícias, porque o meu ponto é olhar o aparato racial no processo de funcionamento da realidade. Isso existe, isso é real. Ponto. Mas a gente ainda vai tentar entender como que vai ser a leitura de uma pessoa negra. Aqui no caso eu tô com um vídeo aqui do Paulo Cruz. Tá? Deixa eu já baixar aqui para 360p, senão vocês já viram como é que é. Eu tô aqui com um vídeo do Paulo Cruz. Ele é um cara conservador, liberal que seja. Ele aqui tem até a divulgação, ó, deixa eu mostrar para vocês da revista Valete, né? Que é uma revista a mesma revista que o Mamãe Falei mostrou pro Ryan Santos naquele vídeo que a gente viu sobre o Ryan triste com a política, com a Realpolitik. A gente vai ver então um vídeo aqui do amigo e ele vai falar o ponto de vista dele, tá certo? A vereadora de São Paulo, Amanda Vettorazzo, protocolou um... Ele está se perguntando se é ou não racista. Então acho que aqui a gente já consegue dialogar. A vereadora de São Paulo, Aqui, eu acho Amanda que foi. Vettorazzo, protocolou um projeto de lei para proibir os shows de Oruan em São Paulo. Mas será que é isso mesmo? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos lá. Esse mano, Amanda Vettorazzo tinha como ele é a favor dos caras. promessa de campanha aos seus eleitores Ele protocolar tinha. projetos que fizessem Ele defesa faz da mídia pros criança, do caras. adolescente, defesa das mulheres. Tô tentando dar pause aqui, mano. Mas é assim mesmo, problemas de setup. Ele faz mídia pros caras do MBL, ele é envolvido. Então vamos ver como é a perspectiva do amigo. E ela venceu a eleição também com essa pauta. Então ela protocolou um projeto de lei cujo texto diz o seguinte, abre aspas, proíbe a contratação de shows, artistas e eventos abertos ao público infanto-juvenil que envolvam no decorrer da apresentação expressão de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas e da outras providências. Fecha aspas. Então é óbvio que não é um projeto anti qualquer artista. O projeto foi batizado de lei anti-Oruan, obviamente para fazer publicidade do projeto, né? E os políticos fazem publicidade dos seus projetos e o projeto da Amanda não é diferente. Agora, se as pessoas tivessem lido o projeto de lei, elas teriam visto que o projeto não visa a proibir o Oruan de fazer show, se bem que, na minha opinião, vai saber, né? Mas enfim, o projeto não visa isso, não tem esse objetivo de proibir artista X ou Y de fazer shows. Mas o que o projeto diz é que a Prefeitura de São Paulo, no caso, a Amanda é vereadora por São Paulo, a Prefeitura não pode fazer contratação, né? Ela fica proibida de fazer contratação de shows ou de artistas Correto? cujo conteúdo no decorrer da Correto? apresentação, ou seja, as músicas
Essa é a seção de comentários que vocês trouxeram lá naquele primeiro vídeo, certo? Então tem esse ponto. Desses artistas façam apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas. E aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que o próprio Oruan, né, parece que se doeu com o projeto de lei da Amanda, e aí ele começou a gravar uma série de vídeos ameaçando a Amanda, com ameaças, óbvio. Começou com brincadeiras, começou com coisa, com desdém. Ele veio com o papo de malandro dele, isso daí é normal, linguajar guito, certo? Ficou bolado porque sentiu que foi gratuito e é isso. Bola pra frente. Como eu disse, o ponto aqui não é canal de fofoca, né, família? Pô, quer ficar nessa daí, vai proibir o caralho, pô. Tu nem tem força pra isso, bobona. É só tu não falar meu nome. E passou pra apologia e pra defesa e pra pedindo pra os seus seguidores, ó, a tal da Tropa do 22, fazer isto com a Amanda. Pelo amor. Também apareceram fãs do Oruan com armas, né, em riste e marcando a Amanda Vettorazzo nos seus posts. Completamente do controle, né? Não porque o Oruan vai ser proibido de fazer shows, isso não tem nada a ver, é óbvio que não tem nada a ver, é óbvio que o projeto... E eu só tô tirando essas partes porque, assim, pra mim isso é totalmente ridículo. Tá? Isso é profundamente ridículo. E, sabe, assim, sabe, não sou um grande fã desse tipo de artista. Não diz aí se o projeto não fala sobre isso. Ele fala sobre apologia ao crime organizado e sobre apologia ao uso de drogas. Mas também é óbvio que as letras do Oruan, muitas delas, fazem de fato apologia, sobretudo ao Comando Vermelho, que é a facção criminosa que é chefiada, acho que ainda é chefiada, pelo seu pai, o Marcinho VP, que está preso já há muitos anos. E ele fica, inclusive, nos seus shows falando sobre o pai dele, falando sobre o orgulho que ele tem de ser filho de quem é. Então o projeto tem esse objetivo. Objetivo de que a prefeitura não contrate esse tipo de show, e que a prefeitura não gaste o dinheiro do contribuinte com esse tipo de apresentação. E o projeto também é específico, fala do público infanto-juvenil. Certo. Então, quer dizer, se você faz um show... O Oruan, ele é muito seguido por crianças. O trap, de maneira geral, a música trap, funk, ela tem um apelo muito voltado para crianças, né? É uma música para baixinhos, assim, né? E eu não falo isso daqui querendo dizer algo que seja de menor qualidade, eu não sei o que lá. O mercado fonográfico no Brasil, né, o mercado fonográfico no geral, a gente estava brincando esses dias falando do Grêmio. Assim, gente, não é um grande portal de educação, conhecimento, né? Então, é realmente uma pauta e é importante falar disso, sim. Para pessoas adultas, e você faz lá tudo quanto é tipo de apologia que você queira, o projeto não atinge shows para adultos, mas shows para um público infanto-juvenil. Então a coisa agora tá nesse pé. A Amanda tá sofrendo ameaças de morte, a Amanda tá sofrendo ameaças de... Você sabe do que eu tô falando, e agora ela precisa andar com seguranças, vai ter que andar com um carro blindado. Por quê? Porque, segundo consta, ela tá em choque. O Oruan e as pessoas que ele conhece, que certamente podem fazer mal à Amanda, ficaram todas ouriçadas pelo projeto de lei. Os faixas, né, tá ligado? Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, o rap, que é uma cultura que tem muitos grupos que fazem apologia ao uso de drogas, tem grupos que, na época, hoje acho que tem menos, mas apologia às gangues, por exemplo, Bloods and Crips e tal. Então isso também acontecia lá nos Estados Unidos. No entanto, primeiro que lá você tem um selo, o Parental Advisory, Explicit Content. Então, quer dizer, se você tem conteúdo explícito numa mídia, num disco, num DVD, num CD, vem a etiquetinha lá. Essa lei é de 1987, está em vigor até hoje. E os artistas costumam mudar suas letras quando fazem apresentações ao vivo. Eu me lembro agora, recentemente, o Snoop Dogg e o Dr. Dre fizeram uma apresentação nas Olimpíadas, nas últimas Olimpíadas aí de 2024, e eles mudaram a letra da música. Eles fazem isso com regularidade. Vocês vão cantar em programas de televisão, vocês vão cantar em eventos públicos, eles mudam as letras. Olha o que ele tá trazendo aí de interessante pra gente pensar. Como que se comporta o artista do rap trap
nos Estados Unidos, né? Se não tiver pelo menos uma letra alternativa, eles vão censurar as partes que contêm palavras de baixo calão ou referência a substâncias ou nomes de armas, enfim. Das músicas, para não falar palavrão, para não fazer apologia a isso ou aquilo. Então, Correto. já existe isso lá nos Estados Unidos. Agora, por que isso não pode existir aqui no Brasil? Qual é o problema em você fazer uma lei em que você vai defender as crianças e os adolescentes desse tipo de apologia, né? De apologia ao crime Sim. organizado, né? Apologia ao uso de Bonito. drogas. Então, quer dizer, a gente O discurso é muito bonito, ele é cativante. Me cativa, inclusive. pode até discutir o que seria esse apologia ao uso de drogas. Tá, tudo bem, essa pode ser uma discussão levantada pela sociedade. Agora, Correto. esse PL visa a dar uma resposta à própria sociedade sobre esse tipo de apologia, que é um tipo de apologia problemático mesmo. E nessa confusão toda, algumas páginas, né, compartilharam e colocaram aí no ar posts falando sobre o projeto de lei da Amanda. Eu, por exemplo, olhei uma página de rap muito conhecida no Instagram, que tem mais de 1 milhão de seguidores, e que postou lá dizendo que o projeto da Amanda visava proibir o Oruan de fazer shows em São Paulo. E olha só alguns comentários que apareceram por lá. Abre aspas. Ok, vamos rir porque é o Oruan e vamos ignorar o fato de que é uma política branca tentando proibir o show da nossa cultura. Nossa cultura, isso daqui é interessante. Por que a música do Oruan não é a nossa cultura? Não é a nossa cultura, tá certo? Poderia até deixar isso para falar no outro vídeo, mas eu acho que, né, enfim, a gente já vamos conversar nesse ponto aqui, porque a minha questão é, por que a lei anti-Oruan não é necessariamente racista? Por quê? Porque ela tem um álibi. A gente está falando de um jovem que canta músicas que tratam de uma realidade criminal, de uma criminologia nas periferias. Foi o que eu falei naquele primeiro vídeo. Transformaram a criminalidade numa criminologia, quer dizer, num campo de saber e de conhecimento, num campo de expressão de autorreconhecimento do sujeito que mora na periferia. Quem recebe essa influência? Majoritariamente crianças de 11 a 14 anos, talvez até mais novos. Os fãs de rap devem abrir mais os olhos para esse tipo de gente. Veja bem, por que o rap, a cultura rap, não é a nossa cultura, no sentido de uma cultura negra, no sentido de uma cultura da periferia, no sentido de uma cultura que é dos mais pobres, dos menos privilegiados? O funk o funk e o trap, o rap, né? Principalmente o trap contemporâneo, mas mesmo o rap antigamente, ele é fruto primeiro de uma interferência norte-americana na musicalidade do território brasileiro, certo? Isso vem muito com o rap. No funk a gente vai ter uma relação lateralizada com a musicalidade da eletrônica, né? Na época, drum and bass, Miami bass, enfim, né? Isso é para quem estuda música, mas tem ali uma relação com os sintetizadores que estão vindo de fora e tudo mais, e aí alguns DJs começam a criar um certo ritmo que vem prioritariamente da música eletrônica de um lado e do Miami bass do outro, né? Tem uma entrevista interessante do Catra que ele vai falar que uma dupla de alemães também é uma influência, então fica entre assim, o início da eletrônica e o começo dessas baladas que vão ter uma interferência muito forte, tá certo? Num segundo momento, eu acho que esse que é o meu ponto aqui, a gente tem um esvaziamento de um discurso político que vinha no rap, certo? Isso aconteceu com o reggae, isso aconteceu com o punk rock, isso aconteceu com o ska. Ska é muito interessante a experiência do ska, porque o ska, ele era uma música que falava sobre paz, autoconhecimento, sobre uma certa ideia de autogestão e de atenção à vida e à política e às coisas que nos aprisionam. Um discurso muito parecido com o reggae,
O ska tinha, lógico, uma outra base rítmica, uma outra tribo, um outro estilo. E o ska foi transformado em uma música de supremacia branca. Esse que é o meu ponto, é aqui que eu quero chegar. O problema que a gente encontra no rap foi encontrou no rap foi o seu esvaziamento político. No funk isso também aconteceu, um esvaziamento político, certo? Que foi fruto de, querendo ou não, o fim de uma metanarrativa política que era voltada para a questão da relação entre esquerda e direita no velho mundo, certo? Poxa, gente, vamos entender assim o posicionamento que a gente tem que ter diante dos dados reais da realidade. A gente não tem que ficar pensando que o MBL e o Oruan, eles estão aí para fazer plataforma política, para continuar o jogo da supremacia branca. O que aconteceu no esvaziamento do discurso político do rap? Ele começou a introjetar valores que são valores pelos quais a branquitude, inclusive, preza, e ela sempre colocou na musicalidade que vem dos mais pobres como algo que tinha esses valores inseridos, tá certo? Então, quando a gente fala do sexo, drogas e rock and roll, né, é isso que é uma mentalidade de Hollywood, do pensamento do show business, tá ligado? Então, depois que veio a ideia do show business, aí não tem ideia, tá ligado? Depois que aconteceu isso, a gente começou a criar uma relação com a música que é do oculto, do proibido, daquilo que a gente não pode fazer em determinados lugares, a gente não pode ouvir em determinados lugares. É uma música que trabalha com a fantasia, o desejo de poder, tá ligado? Mas vamos ver aqui o que o amigo vai falar referente ao comentário. O que ele tá chamando de shows da nossa cultura? Eu sempre gostei do hip hop, sempre amei hip hop, e eu não julgo que fazer apologia ao crime organizado faz parte da minha cultura. Exatamente. Então, eu acho que esse rapaz... Você entende? O amigo aqui, ele tá trazendo coisas que fazem total sentido. Em outros momentos, ele tá simplesmente colocando... Por exemplo, quando ele coloca as imagens da relação do Oruan com aqueles jovens da periferia que são marginalizados e aí, de algum modo, tem uma relação com a beira do capitalismo, com as bordas, com os bolsões de exclusão, sem noção, sem instrução, só o sonho e a revolta, quando tem um sonho, e ele não coloca o contexto de produção da realidade das periferias, tem alguma coisa aí que está ocluída, certo? Tem uma coisa que não está incluída, tem algo que está por detrás do discurso que não está sendo desvelado. Esse é o meu ponto. Que fez esse comentário está errado, mas veja outro aqui, abre aspas. Não podem ver favelado conquistando espaços que já ficam delirantes. Fanon explica, fecha aspas. Assim, um argumento totalmente ridículo essa questão do Fanon, porque o Fanon tem um texto que ele vai falar exatamente disso, tá certo? Tá no livro dele, Condenados da Terra, é o primeiro capítulo, e ele vai falar justamente que o nome do capítulo é sobre a violência, e ele vai trazer o processo de favelização e de animalização do homem negro, tá ligado? Então, existe um processo alienante que diz, que comunica a Oruan. Oruan, você é isso, você é louco, você é 22, você é esse cara, saca? E você tem que cumprir esse papel. E aí o jovem periférico cai nesse tipo de discurso que dá a ele um lugar. Então ele é o lugar do chocante. Você entende? Ele está no lugar do chocante. Tá ligado? Então quer dizer, é isso que esse rapaz está vendo? Então quer dizer, é só um favelado que conquistou espaços? Não, não é. Tanto é que num programa da Globo, em que o Oruan esteve presente recentemente, ele disse que se ele não fosse cantor, ele seria o quê? Herdeiro. Ia trabalhar não, Bran. Não ia não, cara. Ele seria herdeiro, né? Herdeiro de quem? Né? Herdeiro de quê? Do que ele seria herdeiro? E a sua... Do que o Oruan é herdeiro? Eu respondo ao amigo.
Do que o Oroa é herdeiro? De um processo de colonização que relegou, não, um processo histórico não só de colonização, mas depois que vem a Lei Áurea, a grande salvação da nossa grande branca aliada, que nos livrou do sofrimento, né? A grande princesa, enfim. Depois que há, então, a assinatura da Lei Áurea, a gente tem o processo de favelização, tá ligado? O Oro é herdeiro disso aí, tá ligado? Agora, como que começa o RL, né? O conhecido, enfim, não quero falar aqui o nome da sigla, não por nada, mas assim, para evitar qualquer tipo de associação. Assim, o meu ponto é o seguinte: eu acho que né, a gente tem que ver o processo de produção, por exemplo, do que foi as organizações que praticam aí o ato da venda do ilícito, como que elas surgiram. E no caso dessa sigla que ocupa predominantemente o Rio de Janeiro hoje, a gente está falando de um processo que houve um envolvimento de presos políticos aliados com um certo discurso branco. Que discurso branco é esse? Tá certo? Nossa, complicado. É o discurso do marxismo-leninismo. Por que o discurso do marxismo-leninismo é um discurso branco? Porque o processo ali da relação entre os presos políticos que posteriormente influenciaram a organização que hoje é atendida pela sigla que vocês conhecem, que tem a ver com a cor vermelha, eles introduziram ali uma ideia de guerrear pela revolução. Lembra da música que eu estava falando para vocês ontem? Na esperança do orifício da revolução, a turma tirão de nós, dentro corrupir, o rapa, Bitterroot Champagne. No processo né, do qual essas pessoas se tornaram conhecedoras de uma certa teoria revolucionária, elas se engajaram junto com as raízes do Brasil naquele contexto. Então, a gente estava falando de intelectuais políticos, mas, sobretudo, intelectuais, certo, que conviveram com os primeiros integrantes dessa organização. Então, a gente tem uma relação, é por isso que eu falo, e tipo assim, gente, entre esquerda e direita, vou usar as palavras da mestra Sueli Carneiro, as minhas, entre esquerda e direita eu continuo preto. E o que eu vejo na esquerda e na direita? Dois modos de mantenedores da supremacia branca, certo? Não consigo ver de outra forma. E quando isso acontece, então é isso. Então, se a gente tem que fazer a revolução, como os grandes ícones conhecidos da história do Ocidente, então a gente vai fazer isso mesmo. A gente vai criar formas de adquirir recursos e se fechar e esperar o grande dia, né? E assim surgiram os morros do Rio de Janeiro. Então, assim, ele é herdeiro disso. Mas o Oron é coitado. Eu falei que ele é um coitado? Não acho que ele seja um coitado. Acho que ele é herdeiro disso, saca? Ele é fruto desse pensamento, dessa construção de pensamento que nos guiou a pensar hoje no Brasil que as culturas pretas e periféricas estão reduzidas à sua revolta contra o mundo branco. Quando, na verdade, a gente tinha que se organizar entre nós e conseguir construir uma política consolidada que nos fizesse ter algum tipo de dignidade, inclusive no imaginário coletivo do que se diz respeito ao negro. Entrevistadora, a Preta Gil, que é filha do Gilberto Gil, né? Ela toda sorridente lá, então. Né? Depois o Oroa cantou, inclusive no programa da Preta Gil. Tá cheio de palhaços na mídia, tá certo? Por isso que eu falei, o menino que acredita. Eu tava falando isso agora na questão do comentário do Fanon. Tá cheio de palhaços na mídia, tá cheio de palhaços. Cheio de palhaços na mídia.
Vocês entenderam? Tá cheio de palhaços na mídia. Fizeram o estereótipo do Oruan e agora atacam o estereótipo do Oruan. Em busca de dizer o quê? Em busca de comunicar o quê? Se o diálogo fundamental tem a ver com raça. É a raça dos judeus. É a raça dos árabes. É a raça dos negros, dos africanos. É a raça dos brancos europeus. Toda disputa econômica tem a ver com isso. Por isso que eles financiam guerra na África, eles financiam o comércio de substâncias aqui no Brasil, e lá e entre países europeus, certo? A relação entre Reino Unido e França, por exemplo, tem lá as gavetinhas que eles ficam passando gás natural por entre os túneis, certo? E se fortificando ali. Estocar, né, pessoal? Vamos estocar um pouquinho. Todo respeito. Com todo respeito. Cantou suas E eu e explícitas. vocês é a mesma fita, você tá ligado? Só que, porque, tipo assim, nós é contra todos, mano. Tá ligado? Ah, vem querer que pai. Não, mano, nós é contra todos. Teve hora que... Qual que é? Por que nós é contra todos? Tá ligado? E por que nós não é a favor de nada? Porque até que seja necessário, até com que a gente comece a dialogar da maneira que tem que ser feita, que é entendendo como que a construção ideológica do processo de compreensão de natureza humana foi manipulado, foi introjetado, foi contaminado pelo ideal de raça. Ele deu uma embolada na letra, mas tem trechos da letra que são explícitos, que fazem alusão sexual e tudo, em que ele cantou tudo tranquilo. Então é isso. E o que é que o amigo faz aí nesse vídeo? Ele só alimenta o espantalho, que é nesse caso, o Oruan. Tá ligado? Ele tá irritado com o show do palhaço. Não ironicamente, não que eu esteja falando que isso seja um ato muito complexo de um grande artista, mas não ironicamente ele coloca a máscara do palhaço. Você entende? Você entendeu a piada? Era pra gente rir do Oruan e não levar o Oruan tão a sério assim. Era pra gente rir do Oruan. Ah, tudo bem, não quer financiar o show, ok. Mas você entende pra onde essa pauta vai levar, Flamengo? Vamos tentar entender, assim, nesse lugar, assim. Eu não sei se vocês estão me acompanhando, não sei qual que é a fita, mas dependendo, a gente pode começar a trocar uma ideia sobre como que funciona o racial no processo de construção civilizatória. O que eu falo sempre para vocês? É a história dos vencedores e dos vencidos. A história dos vencedores e dos vencidos. Existe uma história contada que elenca quem é o vencedor e quem é o vencido. E hoje a gente tem uma guerra cultural e a gente tem uma guerra psicológica. Entendeu? É por isso que todo mundo toma remedinha, é por isso que todo mundo fica vidrado no feed. Enquanto isso daí acontece. Tá ligado? Eu acho que com o tempo aqui na nossa conversa vocês vão entender a minha perspectiva, onde que eu quero chegar. Mas por enquanto é isso daí. Por agora o vídeo foi esse. A gente continuou comentando outras notícias e trocando uma ideia. E vamos embora, vamos meter marcha, certo? Porque no fim das contas o bagulho é doido. E quem já entendeu que, tipo assim, lutar pela Matrix, pelo lado A ou pelo lado B não vai ajudar, pelo menos assim, ser feito de otário não vai ser, tá ligado? Não sei qual é o destino de quem procura uma nova posição, porque é muito difícil tomar uma nova posição. A maioria das novas perspectivas envolve algum tipo de novo aparato racial que exclui os negros, tá ligado? Que exclui a diversidade. Tipo assim, mano, ser liberal e ser contra gay, pra mim não tem sentido. Ser liberal e ser contra trans, pra mim não tem sentido. Então, nem liberalismo existe. A questão agora é outra, entendeu? O Trump quer fazer uma Riviera no Oriente Médio. Pela madrugada, eu me perdi na madrugada, falou!